Muito boa noite, meu querido povo. Que Deus esteja abençoando você que está assistindo esse vídeo. Que mais uma vez possamos refletir naquilo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia, nessa noite, nessa célula, né? E que você possa sair dali edificado. Semana passada nós começamos uma série intitulada de como podemos ouvir a Deus. Nós somos ovelhas e precisamos ouvir a voz do nosso pastor. E aí nós queremos ouvir algumas coisas. Semana passada, baseado naquela parábola do semeador, nós vimos de que precisamos ter uma mente aberta, temos que tomar cuidado com as distrações em nossa volta que fazem com que a gente não consiga escutar Deus, né? Precisamos estar muito atento àquilo que Deus quer e precisamos cooperar com aquilo que Deus quer. E nós queremos dar a sequência nessa noite agora, em Jó 33:14. Diz assim, na tradução da Bíblia da linguagem de hoje: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Deus fala. O problema é que nós nem sempre estamos na mesma sintonia. Deus tem um desejo muito grande de se comunicar contigo, meu irmão. Deus quer se comunicar com a gente. É para isso que Ele fez o ser humano. Ele fez o ser humano para ter comunhão. E comunhão significa comunicação. Comunicação significa estarmos falando, estarmos interagindo, não é verdade? Então nós queremos dar uma olhada hoje quais são as formas como Deus fala. Muitas vezes as pessoas acham, têm umas ideias, como é que Deus vai falar, né? Então nós queremos responder essa pergunta hoje. Em Hebreus 1, de 1 a 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é quem vai nos dar a instrução do Pai. Nos tempos que Jesus estava aqui na terra, nós temos tudo descrito como foi nos 4 evangelhos. Mas Jesus enviou o seu Espírito Santo. Então, nos dias de hoje, a primeira forma como Deus fala conosco, Deus fala através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16 diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então a primeira coisa que eu preciso entender, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, Ele está em nós. Ele vive em mim. João 14,26 diz: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, Ele lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Ou seja, o Espírito Santo vai nos remeter a Jesus, vai nos remeter àquilo que o Jesus falou. Ele vai nos ensinar, Ele vai nos fazer lembrar. Então o Espírito Santo em mim vai fazer isso. E o Espírito Santo no dia do Pentecostes foi derramado sobre toda a carne, né? A partir de agora o Espírito Santo está em você, está em mim. E Ele vai falar, Ele quer falar. Lá no livro de Atos, que deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? No capítulo 2 nós sabemos e vemos a descida do Espírito Santo. Capítulo 2:17, Pedro diz ali: nos últimos dias de Deus derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Sim, sim. E os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ou seja, haverá uma palavra direta da parte do Pai, através do Espírito, profetizar. Você e eu fomos feitos para ouvir o Espírito.
E quando nós então olhamos o livro de Atos, nós percebemos de que as pessoas totalmente guiadas pelo Espírito Santo, no capítulo 5, por exemplo, temos um momento muito impactante com Ananias e Safira, e quando Pedro, então pelo Espírito Santo, diz, olha, porque vocês erraram, vocês roubaram o Espírito Santo, vocês vão morrer. Situação muito dramática, muito forte, mas veio do Espírito Santo. No capítulo 10 temos uma história fantástica. Um homem, melhor dizendo, um anjo aparece ao Cornélio, e ele que era gentil, ele não era israelita, e o anjo aparece para ele dizendo, olha, manda buscar Pedro, vai lá buscar Pedro. Eu não conhecia Pedro, sabiam? Né? Não sabiam quem era. Pedro, nesse exato momento, onde que ele estava tendo um êxtase, estava tendo uma visão, onde que ele tinha lá uma série de animais impuros dentro de um lençol, e Deus diz, pode comer. Pedro diz, não, de jeito nenhum, não vou fazer isso, porque para ele isso aí era uma coisa impressionantemente errada. Então o que acontece? Os criados de Cornélio vão lá, falam com Pedro. Pedro entendeu de que ele deveria ir junto para os gentios, e quando ele chega lá, o Espírito Santo desce de uma forma maravilhosa. Leia capítulo 10, é algo maravilhoso. Cornélio tem um Pentecostes particular dentro da casa dele, sabe? E assim nós percebemos que toda a história foi escrita pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer falar conosco. Por isso, em Gálatas 5,16, Paulo diz assim, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque nós precisamos viver pelo Espírito, porque é pelo Espírito que nós ouvimos, é o Espírito que nós ouvimos. Amém? A segunda forma como Deus fala conosco, sim, Ele fala através da Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra inspirada aqui significa soprada por Deus. Bom, se a palavra é soprada por Deus, é palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia vai corrigir, vai confortar e vai ajudar. A Bíblia é maravilhosa. Alguém disse assim, né? Deus não fala comigo. Bom, então você não está lendo a Bíblia. Se Deus não está falando contigo, é porque você não está lendo a Bíblia, sabe? A questão toda é a seguinte, você lê a Bíblia, você retém isso na memória, e aí o Espírito Santo revela alguma coisa, dá um pá, nossa, olha só, nunca vi isso antes, isso é coisa grande, isso é coisa forte. E baseado no que o Espírito Santo te falou, você ajusta a tua vida, e assim você acaba fazendo a vontade de Deus. Olha só como Deus fala contigo. Sabe, um exemplo, por exemplo, né? Você lê na Bíblia, de repente, o fato de você deve ser generoso. Você deve ser generoso com as outras pessoas, tanto com bens como com tempo, com amor. Você deve ser generoso. Aquilo você leu, você entendeu, de repente o Espírito Santo faz aquilo crescer em você. E aí você diz, eu preciso ajustar a minha vida nesse sentido, e você se torna uma pessoa generosa. E quando você olha para trás, você diz, Deus falou comigo. É assim que funciona, queridos. É assim que funciona. É espiritualmente que funciona. A pessoa que lê a Bíblia, que não tem o Espírito Santo, ela pode até ler, pode até entender, mas ela não vai aplicar. E aí que há a grande diferença. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Então a Bíblia, ela é o nosso manual,
Então eu preciso ter um tempo para a Bíblia, sabe? Eu preciso, aquilo que nós vimos semana passada, eu preciso ter tempo para ouvir Deus. E uma das formas de ter tempo para ouvir Deus é exatamente eu escutar, eu ler a Bíblia. E para ler a Bíblia, querido, eu preciso, além de tempo, ter um lugar, sabe? Todos os dias eu preciso ter o meu lugar para ler, eu preciso ter o meu lugar para estar na presença de Deus, eu preciso ter o que ler, eu preciso ter um plano. Se você não sabe muito bem como fazer isso, conversa com teu líder, conversa com teu discipulador. Eu quero ler a Bíblia de uma forma que ela fale ao meu coração. Como é que eu vou fazer isso? E ela fala. Terceira forma que Deus fala conosco, Deus fala através da igreja, através do corpo de Cristo, através dos irmãos, né? Então Deus fala quando nós estamos juntos, Deus fala quando estamos na igreja, Deus fala quando estamos no culto, quando estamos aqui na célula. Deus está falando contigo agora, através de mim, daqui a pouco através do teu líder, através de um irmão. É assim que são as coisas, por isso que eu preciso estar onde que o povo de Deus está, porque é lá que Deus fala, lá Deus se revela, lá Deus se manifesta. 1 Tessalonicenses 2,13, Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua como eficácia em vocês, o que creem. Então veja, Paulo e sua equipe foram para Tessalônica, pregaram a palavra, e agora Paulo está dizendo: olha, vocês aceitaram essa palavra, e não como minha, Paulo, mas como palavra de Deus. É assim que eu preciso encarar. Sabe, é assim que eu sento perante uma mensagem, eu não vou escutar, o homem está lá para escutar, mas eu quero mesmo escutar o que Deus tem para falar para mim. Por isso que eu preciso escutar esta palavra. E a quarta forma como Deus fala conosco é através das circunstâncias. Em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus fala através das circunstâncias, especialmente através da dor, não é verdade? Nós geralmente tememos mudanças, nós não queremos muitas mudanças na nossa vida, e só mudamos naquele momento que a dor se torna tão grande que não tem como escapar, né? A dor é maior que o medo. Então, muitas vezes Deus precisa usar a dor. Provérbios 20, 30, numa paráfrase desse versículo, diz assim: algumas vezes é necessário uma experiência dolorosa para fazer-nos mudar nossa maneira de ser e fazer as coisas. Claro que nem toda dor vem de Deus, mas Deus usa toda dor. Deus usa toda dor. Salmo 119, 67 e 71 diz assim: antes de me castigares eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Olha só. Dor chama a nossa atenção, né? Deus sussurra aos nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas Ele grita conosco em nossa dor. Dor é o megafone de Deus. Então, queridos, nesta noite temos aí 4 formas como Deus fala conosco. Pode ter mais, claro, Deus é soberano, Deus sabe o que faz, mas essas são as 4 que eu preciso tomar muito cuidado. Deus fala em todo o tempo, sabe? E Ele pode falar através do Espírito Santo que está na tua vida, através da Bíblia, através de um irmão, através de circunstância, através das 4 formas de uma vez só. O importante é, eu preciso escutar a voz de Deus. Tem algumas perguntas na folha da célula para você responder e refletir sobre isso. E eu quero te desafiar. Nesta semana,
anote o que Deus está te falando. Anote, leve um caderninho, faça um pequeno caderninho, anote aquilo que Deus está te falando através da Bíblia, anote aquilo que você acha que veio do Espírito Santo, anote a circunstância que você entendeu, anote o que Deus está te falando nos cultos, nas células, nos encontros, anote e deixa Deus trabalhar no teu coração. Que Deus abençoe vocês nesta célula e a você, meu querido, em nome de Jesus.